Filhinhos queridos e amados, a paz do Senhor Jesus, estou aqui com alegria para lhes comunicar a santa palavra de Deus. Eu desejo que todos estejam desfrutando do refúgio do Senhor nesses tempos difíceis, que todos estejam plenamente dependentes do Senhor, crescendo na intimidade com Deus. Eu te peço sim que se você ainda não se inscreveu neste canal, que você faça ainda hoje e que você, por favor, dê o seu like, que você compartilhe essa mensagem e que ative o sininho para estar recebendo as mensagens sempre que elas saírem. Nós vamos orar agora, oremos juntos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno de honra, Tu és digno da glória, Tu és digno do louvor. Nós estamos diante de Ti para prestar culto ao Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome. Nós queremos viver Te glorificando e nós queremos crescer na intimidade com o Senhor. Nos dá uma porção da Tua palavra hoje, coloca ela dentro de nós, transforma a nossa vida, tira as nossas dúvidas a respeito do assunto a ser tratado, tira as nossas resistências, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos conhecer a Tua palavra tal qual ela é e que haja disposição em nós para obedecer. Senhor, e agora eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, esta pessoa querida, que é meu irmão, é minha irmã, é meu filho. Que o Senhor guarde essa pessoa, que o Senhor a ajude, que o Senhor a sustente. Se ela está alegre, que essa alegria seja preservada, uma alegria consciente no Senhor, um regozijo no Senhor. E se há alguma preocupação, que, ó Deus, isso seja tirado pelo poder de Deus. Que esta pessoa lance toda a ansiedade diante do Senhor e que se entregue a Ti, sabendo que ela é uma propriedade Tua e que o Senhor cuida em tudo e que nenhum fio de cabelo cai da cabeça dela sem que seja da permissão de Deus. Ajude a acreditar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, assim eu a abençoo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto que é bem parecido com aquilo que nós temos falado nas últimas mensagens e que é a prioridade do Evangelho. Vamos começar lendo em Marcos 12, versos 29 a 31. Marcos 12, 29 a 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esta é a prioridade do Evangelho. É a prioridade para Deus. Então, esta deve ser a prioridade para nós, Igreja do Senhor. Nós precisamos priorizar aquilo que o Senhor prioriza. A fé é muito importante. A esperança é muito importante. Mas Jesus disse que o amor é o primeiro mandamento.
Então nós precisamos ser amor, porque Deus é amor. Aí nós vamos agora para o segundo texto que está em Mateus, no capítulo 5, verso 21. Mateus 5, verso 21. Abra sua Bíblia e acompanhe, porque é muito gostoso ver a palavra de Deus do jeito como ela está escrita. Neste capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 21, Jesus ele vai repetindo, vai falando sobre alguns mandamentos do Antigo Testamento e ele vai otimizando, dando a sua palavra sobre aquele mandamento. E ele começa aqui com o não matarás. Então, o verso 21 diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Então, assim dizia a lei: quem matar será réu de juízo. Quem matasse a espada morreria. Então havia um juízo, ninguém escapava a esse juízo. Matou, era juizado. E o juízo era na mesma proporção. O juízo era exatamente o que se fazia com a outra pessoa. O que fazia com o outro recebia também. Aí Jesus continua: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivos se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, num tempo em que as pessoas, nem todas elas tinham o Espírito Santo dentro delas, não podia matar. Caso matasse, ia morrer também. Seria juizado com o mesmo crime que cometeu, com a mesma penalidade que cometeu contra o outro. Aí Jesus vem otimizar o mandamento, dizendo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, sem que tenha um motivo justo, Jesus diz que ele já é réu do juízo. Então ele teria a mesma penalidade de quem matou. E qualquer que disser a seu irmão, raca, o que é raca? Vil, inútil, idiota. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, se vocês disserem para alguém, imbecil, ou você é um inútil, ou você é um idiota, Jesus está dizendo que neste caso essa pessoa é réu de sinédrio. Réu é culpado. E do sinédrio, o que era o sinédrio? Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era composto pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes. Então, quem chamasse o outro de inútil ou de idiota ia cair no sinédrio, ia ser réu, culpado já, diante do sinédrio. E o sinédrio, então, ia decidir a penalidade. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Parece um exagero da parte de Jesus, porque você nunca viu alguém que foi chamado de inútil ser processado judicialmente. Você nunca viu isso. Você nunca viu alguém ir a um julgamento porque chamou outro de idiota. Isso é dito comumente, repetidamente. E o louco da mesma forma. Se chama outro de louco, se chama de doido. Em 2015, num dos programas do MasterChef, uma mineira que era candidata a MasterChef, ela foi para lá fazer um sanduíche
e ela disse que o faria de galinha caipira. Então ela explicou para os chefes ali que ela trouxe a galinha da roça, lá do interior, onde ela morava, e que ela preparou, ia preparar tudo ali e que para fazer aquele sanduíche. Aí a chefe de culinária perguntou assim: "Ah, você trouxe com pena e tudo?" Ela disse assim: "Claro que não, tá doida?" E aquela chefe se defendeu imediatamente: "Não, eu não estou doida." E a candidata, então, imediatamente ela percebeu que foi traída por sua boca. E ela então disse: "É porque eu sou mineira." Ou seja, o mineiro, no dizer dela, tem esse hábito de chamar as pessoas de doida. Capixaba também tem disso. Só que esse hábito nós precisamos perder. Porque para quem diz, pode ser uma coisa simples, rotineira, costumeira, brincadeira. Mas para quem ouve, não é. Para aquela chefe de culinária, não foi brincadeira ouvir aquilo. E ela teve uma reação imediata e ela não aceitou. Ela disse: "Eu não sou doida." E aí também, você nunca viu alguém ir a juízo, ser julgado no Sinédrio, ser julgado no Supremo Tribunal Federal porque chamou de louco? Você nunca viu isso. Mas o que Jesus está deixando claro para nós é que no mundo espiritual há julgamentos. Jesus está dizendo que aquele que chama o outro de vil, ele é culpado diante do Sinédrio. Aquele que se encolerizar contra um irmão sem que tenha um motivo justo, ele é réu de juízo, ou seja, ele matou. Então ele também será morto. Ele terá a mesma penalidade de quem matou fisicamente, que é o que diz o mandamento: não matarás. E quem chamou de louco é mais agravante, é réu do fogo do inferno. Então, no mundo espiritual, a pessoa que chamou o outro de louco, ela vai ficar presa, ela vai ser oprimida. E se ela não mudar isso, isso vai se agravar ainda mais. Então, não é boa a situação de quem fala esse tipo de coisa. E Jesus não ia dizer todas as palavras. O que ele está dizendo é que quem disser uma palavra simples, mas que seja pejorativa em relação ao outro, sofrerá o juízo. Por que uma pessoa que chama o outro de louco é réu do fogo do inferno? Por causa do que está escrito em Gálatas, capítulo 6, o verso 7. Que diz? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, quando a carne pronuncia esse tipo de coisa, ela está causando um transtorno para alguém no mundo espiritual. Então, ao chamar alguém de louco, a pessoa que chama está lançando o outro nas mãos de demônios. Os demônios vão ouvir e vão agir na vida dessa pessoa. E é por isso que ela vai colher isso. Então, pela colheita que ela tem, nós sabemos que foi isso que ela fez.
Se ela é réu do fogo do inferno, então ela fez com que o outro fosse réu do fogo do inferno. Se o outro não se defender, às vezes o outro nem perto está, às vezes o outro nem fica sabendo que foi chamado de louco. Então, isso que é muito comum entre nós, que é muito simples, que é rotineiro, é pecado terrível. Não temos ideia da dimensão que isso representa no mundo espiritual. Mas Jesus veio para nos dar o ensino e deixou isso bem claro. Nós precisamos estudar isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos deixar esses hábitos malditos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Lembrando que esse altar aqui não é o púlpito onde fica o púlpito da sua igreja, não. Esse altar aqui é aquele altar do templo, do tabernáculo lá, onde eram sacrificados os animais pelo pecado ou por ofertas pacíficas. Então Jesus está dizendo assim: se você veio ao altar com a sua ovelha, seu bezerro, seu pombo, e oferecer aquele sacrifício por causa do teu pecado, ou mesmo para adoração ou como oferta pacífica, e ali, enquanto você aguarda para que o sacerdote mate o seu animal, para que você seja perdoado os seus pecados, enquanto você está ali pensando em pecado, pode vir à sua mente que algum irmão tem alguma coisa contra ti. Ele falou: deixa o seu bicho ali, deixa o animal ali, próximo ao altar, e vai lá onde ele está, corre atrás dele até achar, reconcilia-te. Não está dizendo assim, tenta se reconciliar. A reconciliação é obrigatória entre os irmãos. Não é uma opção, é uma necessidade. Necessariamente tem que reconciliar. Então, Jesus está dizendo para ele, ó, adorar é muito bom, é necessário. Se arrepender de pecados, fazer o sacrifício, mas se você lembrar que teu irmão está ferido com você, você vai a ele, vai urgente, vai logo, antes que a coisa se agrave. Porque enquanto ele está irado, ele vai fazer algo. Então, antes que você caia numa prisão espiritual, você corre atrás dele. E reconcilia-te. Por quê? Porque não adiantava nada sacrificar um animal, dar um animal de oferta, mas o pecado foi contra um irmão. Então, se o pecado foi contra o irmão, tem que ir ao irmão e pedir perdão para ele primeiro. Olha, eu te perdoo. Aí volta então e sacrifica. Mas se não pediu perdão para o irmão, se não se reconciliou com ele, não preste o sacrifício. O sacrifício pode trazer mais problemas ainda. Porque quem vai receber esse sacrifício não é Deus. Não é Deus. E então Jesus disse: reconcilia-te primeiro. Primeiro acerta com o irmão. Primeiro ame. Primeiro faça as pazes. Primeiro restaura a relação. Depois vem, pede perdão ao Senhor, oferece o bicho, o animal. Depois adora. Não faça isso antes, não. Concilia-te depressa. Havia uma necessidade de ir depressa. Por quê?
porque tinha que aproveitar a oportunidade de encontrar esse irmão antes que acontecesse coisa mais grave, que o adversário entregasse ao juiz, o juiz entregasse ao oficial e aí a pessoa fosse encerrada na prisão. Então, antes que você vá para um cativeiro espiritual, reconcilia com o irmão. E entre os judeus, o que foi ensinado no Antigo Testamento era que deveria se. No Antigo, no Novo, né? Paulo ensinando que não deixasse a ira virar o dia. Que se, no caso de ficar irado, que ficasse até o pôr do sol somente. Ou seja, não deixa virar para o outro dia, né? Lembrando aí de novo que o pôr do sol marcava a viração do dia. Então, se o sol se pôs e a pessoa continuasse na ira, então ela levou a ira para o dia seguinte. Ia dormir com aquela ira e ia ter problemas durante a noite. Então, todo o pecado de Israel, se você for ler lá o Pentateuco, você vai ver que tudo ficava resolvido até o pôr do sol. A pessoa ficava imunda só até o pôr do sol. Virou, era uma nova página, está tudo em dia. Então, Jesus está nos ensinando a manter em dia os relacionamentos. Não deixe o seu adversário, não deixe aquele que está irado com você passar para o outro dia com isso, porque ele vai, essa ira no coração dele, vai te trazer problemas, vai te colocar em cativeiro espiritual, você vai ficar na mão de demônios. Aí Jesus disse: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então é muito séria a questão de relacionamento. Jesus tratou disso com muita seriedade, Jesus trata disso com muita seriedade e nós devemos dar esse nível de seriedade para esse tipo de assunto. Relacionamento é coisa séria. Por muitos anos eu vivi assim. Se alguém ficasse chateado comigo, eu pedia perdão, sempre. Eu sempre fiz questão de manter a paz com todos. Romanos 12, 18. Se possível, no que depender de você, tem de paz com todos, a menos que não seja possível. Mas faça de tudo. Se humilha, pede perdão, faça qualquer coisa, vá onde o outro estiver e reconcilia, faz as pazes. Não se permita ficar mal-humorado ou de relacionamento quebrado com ninguém. Não se permita. No reino de Deus é assim. No reino de Jesus, no jugo de Jesus, é desse jeito. Quer fazer parte do reino? É assim que funciona. Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito, isso é saúde, isso é libertador, isso é vida. Esse é o jeito de Deus. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Isso é manso, isso é suave. E os mandamentos dele não são pesados. Então, se cometeu a falha e feriu o irmão, vá atrás dele enquanto tempo. Então, eu agi o seguinte: eu fazia de tudo para reconciliar. Mas se alguém não gostasse de mim, alguém decidisse ficar chateado a si mesmo, eu dizia assim: é um direito de fulano. Fulano não é obrigado a gostar de mim, deixa fulano. Eu tinha uma capacidade de compreender as pessoas assim incrível.
Isso treinamento com os estudos que a gente adquire, com os conhecimentos científicos. Então eu tinha muita facilidade com isso. Só que aí Deus veio me ensinar que eu não posso deixar o meu irmão em relação quebrada comigo, não. Que se ele está chateado comigo, eu devo ir até ele, devo ir depressa. Porque eu não considerava o mundo espiritual. E também a Bíblia diz que quando meu irmão me fere, eu devo fazer a mesma coisa. Isso a gente encontra em Marcos, capítulo 11, quando Jesus fala, amaldiçoa a figueira e fala em seguida sobre a fé. Aí ele diz em Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, se o outro está ferido com você, uma coisa que você fez, vai a ele, se reconcilie de imediato. E se ele te feriu, você perdoa. Quando você estiver orando, no momento da oração, da intimidade com Deus, porque você está em intimidade com o Espírito Santo, é um momento assim ideal para lembrar dessas coisas. O Espírito Santo traz isso à mente. Então Jesus está dizendo, se o Espírito Santo trouxer à mente, fizer lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você perdoa. Não ore sem perdoar, porque isso vai atrapalhar a oração. Não ore sem perdoar, porque você corre risco de amaldiçoar a pessoa e fazer com que ela fique como uma figueira que seca desde as raízes. Quanta gente tem amaldiçoada por aí, que está seca como a figueira que secou desde as raízes. Então, para orar é necessário estar em reconciliação com o irmão, estar em paz com todos, para que a oração seja uma oração feita no Espírito Santo. Aí, verso 26 de Marcos 11, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Presta atenção a isso. Tem que prestar atenção à Bíblia. Jesus diz que se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Então, o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão. Nós precisamos perdoar porque nós dependemos de perdão o tempo todo. Hoje nós erramos com alguém, ou alguém erra conosco, e amanhã nós erramos com essa pessoa ou com outras. E nós precisamos do perdão de Deus em todo tempo. Em Mateus capítulo 18, Jesus nos ensina a reconciliar com os irmãos. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. É o que eu não fazia. Pelos conhecimentos, pela experiência, eu segui o meu coração e segui as ciências. Dá o irmão o direito de não gostar de mim, dá a ele o direito de cometer alguma coisa contra mim, eu perdoo aqui e deixo ele seguir. Não, isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso é anticristo.
O que Jesus diz é: vai a ele, repreende a ele, fala: olha, meu irmão, eu não gostei do que você me fez, mas eu estou aqui porque você é meu irmão. E como irmãos, nós devemos viver em paz. Se ele aceitar o que você falou, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitou, não, você não pode desistir. Ele é teu irmão, ela é tua irmã, não podemos desistir. A reconciliação é imprescindível. Se não te ouvir, leva mais alguém. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Então Jesus ensinou e nós temos que seguir esses passos. Chama 2 amigos seus, 2 amigas e vai a essa pessoa, conversa com ela novamente. E aí você tem testemunhos de que aquela pessoa não aceitou, não te ouviu. E aí, se ela não te escutar, apesar das testemunhas, leva para a igreja, leva para a direção da igreja, vai ao seu líder, conversa. Por quê? Porque a reconciliação é imprescindível. E se não ouvir a igreja, não ouviu você, também não ouviu você diante das testemunhas e não ouviu a igreja. Aí considera essa pessoa como gentio. O que é gentio? É alguém que não conhece a Deus. Os gentios não adoram Deus, Criador do céu e da terra. Os gentios não têm Deus dentro de si, porque conhecer é ter do lado de dentro, é possuir. Então, no caso de passar essas 3 instâncias, a pessoa não te ouvir, aí ela é considerada gentil. Mas não é para ficar com raiva dela, é só para considerar que ela não conhece Deus, porque quem conhece Deus, quem tem Deus dentro, perdoa, não tem como. Reconcilia, ama, não tem como, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 8. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, se não há reconciliação, faltou amor. Se não há perdão, faltou amor. E quem não ama não conhece Deus, não tem Deus dentro de si, porque Deus e amor são a mesma coisa, um é sinônimo do outro. Se conhece Deus, se tem Deus do lado de dentro, tem amor. Se tem o amor, é impossível não perdoar. É impossível. Porque o amor perdoa em todo tempo. Então, este é o ensino do Senhor. Então, lembra lá dos juízos, para quem chama o outro de louco, chama de idiota ou de imbecil. Para quem se encoleriza contra o outro sem causa, sem motivo, sente raiva do outro sem nenhum motivo, às vezes por alguma inveja, às vezes por alguma coisa ou outra coisa, mas sem que o outro desse motivo. Então, está sujeito não, é réu de juízo no mundo espiritual. Cairá em prisões, ficará em cativeiro. E aqui tem uma outra situação onde a pessoa também cai em cativeiro. Agora, Mateus 18, verso 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Então, aqui é a parábola de um homem que devia uma dívida muito alta para o seu senhor. E como ele não tinha
Como pagar? Era uma dívida impagável. Ele então pediu, implorou ao Senhor dele para perdoar a dívida. E o Senhor perdoou. O patrão dele o perdoou. Aí daí a pouco ele sai dali da conversa, onde houve o perdão, e encontra um amigo seu, um companheiro de trabalho que devia alguma coisa a ele. E ele exigiu que ele pagasse. Aí o senhor dele ficou sabendo. Então ele vem e diz isso aqui para ele: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores. Em algumas versões fala verdugos, que são demônios. Atormentadores são atormentadores espirituais, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Precisa ser mais claro? Jesus está dizendo que o próprio Deus vai entregar o servo dele aos atormentadores, vai entregar nas mãos de demônios, para que sejam disciplinados, ajuizados, caso não perdoe as ofensas de um irmão. Então, aquele que não perdoa, ele está em cativeiro, está nas regiões infernais, nas regiões das trevas, vai ficar em cativeiro. Vai ser oprimido em todo o tempo, vai ter prejuízo de todas as formas. Tudo dele vai ser tirado. E o próprio Deus faz essa entrega, caso a pessoa não perdoe. Meus filhos queridos, esta é a preciosa mensagem do Senhor. É uma mensagem muito clara. Eu quero que você entenda que não fui eu que falei, eu li os textos que estão escritos, ditos pelo Senhor Jesus. Não é nem por Moisés para alguém dizer que isso é do Antigo Testamento e que não precisa ser feito mais. Isso é dito pelo Senhor Jesus, aquele que nos salvou, que nos fala com amor aquilo que é bom, aquilo que é vida. Ele está investindo em nós. Tudo que a Bíblia escreveu é para nosso bem. E eu estou te falando isso como filho. Eu estou te ensinando o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor está ensinando para todos. Ame esta palavra, porque ela é a tua vida. Filhinho querido, eu te abençoo. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Lembra que o amor é o primeiro mandamento. Não há nada maior que o amor. Então, isso precisa ser a nossa prioridade de investimento. E o próprio Pai está em nós para amarmos. A prova de que o Pai está em nós é que nós somos capazes de perdoar, de pedir perdão, de amar sempre, de viver em paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Fique na graça do Senhor Jesus e até a próxima mensagem. Um beijo para você, cheio de carinho da parte do Pai. Amém.